Estamos aqui com o jornal Speed Real. Nesse jornal você sabe todas as informações de todas as pessoas de Areial. Você é a representante de todas as mulheres de Areial. Tem quantas chifres no marido, tem quantas negas pegam na festa. E hoje, a partir de umas 10 horas, eu já vou estar bem atenta com a sua fofoca daqui. Passar aqui nas minhas amigas SDC, Elzinha e Maria de Jesus. E também vou ter que comunicar a minha amiga Fernanda Leal, né? Que ela namora aqui, mas ela tem que ficar sabendo dos babados que ela gosta de gostar aqui de Areial. E tu tem que saber, quando vir pra cá, olhar pras negas e saber quem é as negas daqui, quem é os cabas daqui. Boa noite, que agora eu vou falar do Amor à Vida. Amor à Vida! Amor à Vida! Veja como é as festas de Areial. Ao som de Flávio José, o nome da música é dele. Eu me criei, vai! Pense no jornalista, vai, A jornalista gosta, beija. Sabe, eu vim em Areial. Ei, eu vim em Areial só pra sobrar, viu? Pelo amor de Deus. Bom, aqui é a jornalista mais informada da Rede Record, da Rede Globo. Conta dos babados que ficou comigo. Ó, tem uma menina, aquela menina da blusa roxa que ficou com 2 meninos. Tem uma menina aí que tá pegando geral, mas isso é da vida. Então agora vamos dançar. Ei, velho, na moral, cadê o ônibus, hein? Fernanda perdeu o ônibus, isso é mais uma Pode não, fofoca de chega Areial. de Kiki aqui. Se levar, mas Pergunta ele, me leva em esperança? Espera até lá, ele leva.